Olá, amigo telespectador da TV Cultura, muito boa noite a você. 10 em ponto, estamos chegando para mais uma edição do Cultura nos Esportes. E hoje já deu para você perceber, não é? Pela nossa imagem inicial, que vai ser um programa muito mais que especial. Hoje, véspera de feriado, hoje é segunda-feira, 6 de setembro de 2010, e nós estamos aqui ao vivo, 10 em ponto. Cultura nos Esportes está começando e, como nós havíamos anunciado já ao longo da semana, o programa terá hoje muitas novidades. Vamos falar sobre o tênis de mesa, atenção você que gosta da modalidade, vamos falar tudo a respeito do tênis de mesa em Santa Bárbara do Oeste. Vamos estar falando também, como anunciamos ainda no programa da semana passada, sobre lesões esportivas, em especial as lesões do joelho, a lesão do ligamento cruzado anterior, que é um fantasma para muitos atletas e para outros nem tanto assim. Hoje a medicina evoluiu muito no que diz respeito à recuperação e é este o assunto também que nós vamos conduzir no programa de hoje. Falaremos da Copa Paulista, do União Barbarense, falaremos do Campeonato Brasileiro, música de qualidade, sorteio de brindes ao final do programa, enfim, é o nosso tradicional Cultura nos Esportes que está começando para você aqui na TV Cultura de Santa Bárbara. Já rapidamente apresentando aqueles que farão conosco esta edição de segunda-feira, 6 de setembro. Boa noite, Éder Henrique, o seu destaque inicial. Muito boa noite, Baquinho, boa noite a todos os telespectadores da TV Cultura nesta segunda-feira, véspera de feriado, 7 de setembro. Destaque inicial em dose dupla. Na Copa Paulista, a bela vitória do União Barbarense, uma vitória inquestionável em cima do Red Bull Brasil pelo placar de 2-1 no último sábado. União Barbarense ainda respira com aparelhos, segue na UTI, mas tem chance de classificação à próxima fase da competição. E o Campeonato Brasileiro chegando ao seu final no primeiro turno. O Fluminense tropeçou contra o Guarani, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa ontem. E o Corinthians, se bater o Vasco no dia 13 de outubro, será o campeão simbólico deste primeiro turno. Baquinho. Muito bem, conosco também, ajudando a fazer a bancada desta edição do Cultura nos Esportes, trazendo o seu boa noite, o seu destaque inicial, Vitor Magalhães. Boa noite, Vitor. Olá, Baquinho. Um abraço a você, um abraço a todos os telespectadores e um destaque triplo. Amanhã, 7 de setembro, o Rogério Ceni completa 20 anos de São Paulo Futebol Clube. Isso significa mais de 900 partidas, mais de 90 gols. É o maior goleiro da história do futebol brasileiro e o maior artilheiro de todo mundo como goleiro. Mais de 90 gols. É viver para crer se Rogério chega ao seu 100º gol. E o segundo destaque, amanhã o grande jogo de basquetebol no Mundial da Turquia, às 3 da tarde, Brasil e Argentina. E para finalizar, Oswaldo Baquim Júnior, pela 4ª divisão, no domingo no Recife, o Santa Cruz colocou mais de 50 mil pagantes no Mundão do Arruda no jogo contra o Guarani. Muito bem, estes estarão conosco fazendo aí a condução do programa, o Éder e o Vitor. E os nossos convidados, vamos apresentar. Hoje nos dá a honra da sua presença o fisioterapeuta Ricardo da Silva. Como dissemos, ele falará sobre lesão do ligamento cruzado anterior. Nós teremos aqui, periodicamente, a presença sempre de um profissional falando sobre lesões do esporte. Boa noite, Ricardo. É um prazer ter você com a gente pela primeira vez. Boa noite, Baquim. Boa noite a todos. Estou vindo hoje aqui no programa, quero agradecer a todos aqui que estão aqui presentes, ao telespectador de casa. Vim falar um pouco da articulação do joelho, passar um pouco pela anatomia, a biomecânica dessa articulação, o mecanismo de lesão e até o próprio tratamento, Baquim. Muito bem, então um assunto interessante. Se você tiver alguma dúvida ao longo do programa, não é? Pode fazer a sua pergunta, daqui a pouquinho a gente já libera aqui as linhas do nosso Cultura nos Esportes. Bom, falar de tênis de mesa em Santa Bárbara do Oeste é necessariamente passar pela figura de Salatiel Rufino dos Santos Neto, não é? Essa pessoa cujo nome se confunde com a própria história, não é? E o próprio currículo da modalidade aqui em Santa Bárbara do Oeste. Está de volta ele que, na nossa primeira fase do Cultura nos Esportes, esteve aqui em diversas outras oportunidades. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez, Sala. Boa noite a você. Boa noite aos telespectadores da TV Cultura de Santa Bárbara do Oeste. Eu é que agradeço a vocês e estou muito feliz de estar aqui de novo falando sobre o tênis de mesa,
comentando vários assuntos, inclusive dessa fase que o tênis de mesa está passando agora por uma reformulação. Ou seja, os velhos estão indo e essa fase nova, essa safra nova de jogadores vem vindo para substituir. Vai ter muita coisa aí. Muito bem, né? Como já diz aquele ditado, não é? Filho de peixe, pois é. Ele era pequenininho até quando acompanhava muitas vezes aqui o pai nas incursões do nosso Cultura nos Esportes. Hoje já está aí, é um rapazão e também faz sucesso trilhando o caminho do pai no tênis de mesa. O Salatiel Júnior também nos dá a honra da sua presença. Boa noite, Júnior. Boa noite, Baquim. É um prazer estar aqui na TV Cultura novamente, né? A última vez que eu estive aqui foi acho que em 98, né? Quando a gente viajou para a Europa. É um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar, né, do tênis de mesa, do trabalho que a prefeitura vem fazendo com nós e o trabalho que nós temos feito. Muito bem, então estes estarão fazendo conosco essa parte inicial do Cultura nos Esportes, tá bom? Os nossos companheiros, os nossos convidados e a música de hoje. Pois é, você já viu, ele apareceu logo de cara na abertura do nosso programa. É o DJ Zimelo, nosso amigo de muitos anos, 20 anos já de estrada aí na área musical. É um DJ de renome, conhecido em todo o estado de São Paulo e nos dá a honra da sua presença. E o que é melhor, é gente da gente. Boa noite a vocês, Zimelo. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, pessoal da banca. Tudo bom? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero que o pessoal aí curta aí o repertório que a gente montou aí na área esportiva, né? Uma novidade. Daqui a pouco a gente vai estar falando mais, né? Tem aí os momentos que a gente vai estar apresentando da trilha sonora esportiva, o que toca nos eventos internacionais e nacionais de grande, pequeno, médio porte aí no Brasil hoje. Beleza? Bacana, tá bom. Então nós trouxemos o Zimelo, convidamos o Zimelo e ele apresentou essa proposta, né? Hoje tem sido uma tendência, em algumas modalidades especificamente, né? A presença de um DJ nas praças esportivas, não é? Animando, agitando a galera nos intervalos, antes do início da partida. Enfim, eu acho que uma tendência bastante interessante, não é? Que vem crescendo dia a dia e o Zimelo já está desenvolvendo esse trabalho profissionalmente. Daqui a pouco a gente conversa e ele mostra um pouquinho desse trabalho aqui para você que nos acompanha nessa edição do Cultura nos Esportes. E o nosso programa, né, Giba, tem aí a característica também de presentear alguns telespectadores ao final do programa, fazendo o quê? O sorteio de alguns brindes. Então, vamos lá, vamos liberar as linhas? As 3 linhas da TV Cultura, a partir de agora, estão à sua disposição. Tá aí, ó, embaixo do seu vídeo, 3463-1045, 3463-1602 e o 3463-3795. O Web e o Guilherme já estão a postos para atender você a partir desse momento que ligar para cá. Porque nós vamos estar sorteando no finalzinho do programa os seguintes brindes. Vamos lá, colocando na tela então, Giba. A deliciosa pizza da La Cotinella, a pizzaria e esfirraria da Rua Caiapós 509, no São Francisco, do Wagner e da Ruth. E eu digo aqui às segundas-feiras, né? Olha, daria para sentir o cheirinho se ela estivesse funcionando. E não é que hoje está? Hoje, segunda-feira, véspera de feriado, a La Cotinella está funcionando a todo vapor. Inclusive o Wagner, a Ruth, toda a equipe nos acompanha nessa edição do Cultura nos Esportes. Então, quem sabe, uma boa pedida, não é? Curtir o programa, saborear uma pizza da La Cotinella é uma delícia. E você pode ganhar uma de presente no finalzinho. Quem sabe você pode ser sorteado. Tem também, para o amigo telespectador, um almoço de picanha do restaurante Belisque, da Avenida de Silo, 1414, no São Francisco, do meu amigo Edinho Nazato e família, do 3463-7100. O Belisque fica no caminho da TV Cultura, aqui na Avenida de Silo. Vamos estar sorteando também um brinde da Tony Esportes. Tony hoje manda pra gente aí, né, uma bolsa, um porta-chuteiras para você, um porta-tênis, enfim, para você ir com muito mais conforto para a sua prática esportiva, levando o seu material nessa linda lembrança que o amigo Tony Nazato do Tony Esportes manda pra gente nessa edição de segunda-feira. Tem também o brinde da Tito Farma, farmácia de manipulação, da 15 de novembro, 858 do centro, do Tito e da Cláudia também. São produtos, né, feitos ali pela Tito Farma, com qualidade, são fantásticos. Esse kit para você, ao final, um kit masculino hoje, hein?
tem o CD da Orquestra Barbarense de Violas, projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Esse é o primeiro CD do maestro Giovanni Bonfim. Nós vamos ter agora, sexta-feira, o lançamento de mais um CD. É o CD Gospel. E nós vamos estar sorteando também, né, os próximos CDs a serem lançados neste projeto da Secretaria de Cultura e Turismo, do secretário Paulo César Delbu. Temos também do Hot Dog Delícia, 4 super hot dogs, ali da Anhanguera 173 do Conceição, dos telefones que você vê no seu vídeo, 3454-6659 e do 3626-88614 para você, hein? 4 super hot dogs. E temos ainda o kit da dupla Rony e Alisson, com 2 CDs, uma camisete feminina, maravilha. E tem também, o Zimelo nos gentilmente trouxe para cá, para a gente também, ó, você tá vendo aqui, ó, tá na minha mão, um CD do DJ Zimelo. Tem aqui um montão de música, hein? Músicas da saudade, enfim, umas remixagens especialmente produzidas pelo DJ Zimelo. Então vamos estar sorteando também, ao final do programa, mais esse presente para você que nos acompanha aqui no Cultura nos Esportes. Bom, antes da gente começar a tratar dos assuntos aqui, não é? Especificamente da gente estar falando também sobre a questão da lesão do ligamento cruzado anterior, vamos falar com o técnico de tênis de mesa, o Salatiel Rufino dos Santos Neto. Sala, você dizia aí, né, um novo momento no tênis de mesa de Santa Bárbara do Oeste. A gente sabe que em toda modalidade esportiva há uma fase de renovação, de transição. O tênis de mesa está passando por essa fase? Sim, o tênis de mesa de Santa Bárbara do Oeste, primeiro eu quero agradecer imensamente a Secretaria Municipal do Esporte, que vem apoiando uma coisa maciça mesmo, um apoio muito forte, que o tênis de mesa agora está respirando novamente, e o resultado está nos títulos que a gente vem ganhando ao longo do tempo. E essa transformação, ou seja, essa reformulação, é necessária. Os atletas mais velhos, o caso do Adriano Gaspar, todo mundo já deve conhecer, o João Marcelo Largueza, Salatiel Júnior, que está aqui também, são meio lendários, né? E eles estão se formando, estão saindo, lógico, eles vão jogar também, mas vem vindo uma safra nova, aí na média de 6 jogadores, tanto feminino como masculino, que vem impondo já um ritmo bem forte de treinamento, e eu já estou começando a colocar eles nos jogos, tipo jogos abertos, jogos regionais, para mim ver como é que eles estão se portando. E a realidade está mostrando para nós que realmente eles são mesmo a revelação. Então, eu estou muito contente com isso, além da escolinha estar revelando mais jogadores, que é a proposta do nosso prefeito, né, que ele falou aquele dia na reunião que nós tivemos lá, que reuniu o pessoal do esporte. Então, é isso aí mesmo, está renovando, a escolinha vem renovando e eles vêm representando Santa Bárbara de uma maneira brilhante. Do projeto do Compacel também, que vem em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, veio agregar isso aí e fortalecer, trazer essa renovação de novo, é muito importante isso aí. A gente sabe, né, Salatiel, que o tênis de mesa de Santa Bárbara do Oeste, quando chega numa competição, sempre chega para buscar os primeiros lugares, e os próprios municípios concorrentes têm esse conhecimento, sabem que ali tem uma escola muito forte do tênis de mesa. Como é fazer esse trabalho de renovação, buscar atletas e buscar resultados, além de ter que manter esse time forte de Santa Bárbara do Oeste nos torneios regionais, estaduais, enfim? Exatamente, gostei da pergunta. É o seguinte, é difícil, porque nem eu, para mim, que eu sou técnico de Santa Bárbara há muito tempo, nós já vencemos o Campeonato Brasileiro, Paulista, enfim, né? E, de repente, a gente vê os mais velhos saindo, entrando uma safra nova. Lógico, obviamente, eles não vão conseguir já de cara, né, manter esse nível, manter esse patamar. As cidades em volta, que nem Piracicaba, São Carlos, Limeira, enfim, Rio Claro, eles têm jogadores, mas Santa Bárbara conseguiu, através do tempo, formar uma elite do tênis de mesa, realmente. O monstro sagrado era Piracicaba, hoje já não é mais. Santa Bárbara hoje já tem atletas formados na escolinha,
que tem um poderio muito grande sobre Piracicaba, que não era isso no passado. Mas, através do trabalho de escolinha, tudo que nós formamos, então, atletas de nível. Vai acontecer agora, desse período agora, até daqui 1 ano ou 2 anos, esses atletas vão começar a vir, já estão treinando forte, já estão começando, que nem nós vimos no tênis mesmo, já estão arregaçando as manguinhas já. E, lógico, a gente vai ter uma queda, né? É difícil você manter, né, os atletas no T-top, mas com o tempo, se a gente continuar esse trabalho, continuar esse desenvolvimento, obviamente a gente vai ter toda aquela felicidade novamente surgindo, e é o que eu espero. Olha, Baquinho, um detalhe muito importante, como em outras modalidades, o tênis de mesa também é mantenedor dos seus próprios atletas. Santa Bárbara é uma das poucas cidades a ter o seu próprio atleta, seja em outras modalidades, mas especificamente no tênis de mesa. Eu pergunto para o Salatiel, essa transição, Salatiel, nos deixa em qual patamar já para disputas dos Jogos Abertos em Santos no mês de novembro? Olha, o pessoal nosso, que nós chamamos de o time B, né, é forte, é um time hoje que vem disputando a liga, incondicionalmente eles têm um poderio e tal, mas ainda não posso dizer assim, eles estão no mesmo nível do pessoal que ganhou a medalha de prata no torneio por equipe lá em São Caetano, nos Jogos Abertos do ano passado. Não vamos ter esse resultado, é muito difícil com ele. A não ser que ele me surpreenda muito, e é o que acontece, eles vêm me surpreendendo a cada vez, né? É o que eu espero. Então, nós vamos lutar, o pessoal vai estar lá, nós vamos lutar com toda a força. Mas eu não estou esperando assim, ouro, nada disso. Então, talvez a gente consiga uma medalha, mas lá no top é meio difícil. Pois não, Júnior, você quer complementar? Fique à vontade. Mesmo porque, né, ele veio falando com o pessoal que joga, que vão disputar agora os Jogos Abertos, esse pessoal, essa nova turma que vem entrando, que estão começando, eles ainda nem passaram ainda pela experiência dos regionais, né? Poucos, um ou outro fizeram alguns jogos nos regionais, então eles já vão jogar direto nos abertos, que é bem mais forte que os regionais, entendeu? Então, tivemos o quê? 1 ou 2 jogadores que fizeram alguns jogos estratégicos, né? E aí questão do técnico. Mas eles ainda têm que passar pela fase dos regionais, que é um nível um pouco mais baixo, que tem a questão psicológica, tem a questão da pressão psicológica e tal. Então eles ainda estão começando agora a entrar nessa... Porque os jogos regionais e os jogos abertos, o grande diferencial deles para as outras competições é o fator psicológico, né? Então tá lá, tá o técnico, tá o secretário de esporte, tá toda Santa Bárbara tá ali, né? A parte esportiva de Santa Bárbara, a nata, está ali. Então, pro atleta, no começo é difícil, né? Ele se sente aquela pressão. Então, até ele se adaptar, ele leva tempo, né? Então, é por isso que meu pai falou, né, por isso que o Sala falou de não esperar muito nos Jogos Abertos, porque eles ainda não passaram pela experiência dos Jogos Regionais. Ao mesmo tempo em que ele faz essa colocação, ele também já falou que Santa Bárbara hoje já desbanca, né, até então, o Bicho-Papão Piracicaba. Isso, para vocês, atletas, de certa forma, gera um respeito maior até quando a equipe de Santa Bárbara está presente em uma competição esportiva? Não, com certeza, né? Com certeza. É até interessante você fazer essa colocação, que no ano passado, quando nós vencemos, né, uma medalha histórica, né, medalha de prata, o tênis de mesa nunca tinha conseguido isso nos Jogos Abertos. O pessoal se emocionou com a gente, Baquinho. As pessoas que estavam assistindo o jogo, inclusive até os mais fortes, né, eles se emocionaram com nós. Então é uma experiência que até você adquirir até leva tempo, né? Então o pessoal ainda tem que passar por certos processos, né? Júnior, a gente sabe que o técnico ao orientar o atleta, né, é uma orientação importante, mas o técnico, às vezes, o mais jovem fica um pouco receoso de trocar uma ideia com o treinador. Você é um atleta experiente e é atleta como esses jovens que estão surgindo agora. O papo é diferente, né? Você que é mais velho, que passa a experiência para essa garotada. É um papo diferente? O pessoal tem mais liberdade para conversar contigo? Sim, é diferente porque você, na medida que você vai treinando, na medida que você vai disputando o campeonato, o pessoal mais novo, eles não conhecem muito bem o técnico, né? Eles têm como eles têm pouco tempo de treino, eles conhecem pouco. Então, que nem eu que sou mais velho, então a gente já sabe, por exemplo, já sei até onde eu posso ir, até onde o que eu posso falar. Então, é diferente porque o novato ele fica meio acuado, né? Então, o técnico vem falar e é interessante que a maioria, né, dos novatos, muitas vezes eles têm dificuldade, eles estão com um problema e eles não vêm e falam para o técnico.
Eles vão devagarzinho. Agora, nós que já somos... Eu falo nós, que é eu, o Adriano e o João Largueza, que compomos a equipe, né? A equipe que jogou os jogos regionais. Nós, como já conhecemos o técnico, já temos uma experiência mais grande, a gente já tem mais liberdade, né? Então, às vezes, a gente tá bravo, xinga, fala, mas o técnico já conhece, né? Os mais novos já ficam mais acuados. É normal. Muito bem. São 10 horas 21 minutos. Continue ligando para cá, 3463-1045, 1602-3795. Ligue, participe, faça pergunta ou simplesmente registre a sua audiência. Ao final do programa, vamos estar sorteando, então, vários brindes para você. Bom, Ricardo, proposta de trazer um profissional como você, né, experiente na área da fisioterapia, com uma especialização, não é, nessa questão das lesões aí. E a lesão do ligamento cruzado anterior é um fantasma, não é, que realmente atormenta muitos atletas e não atletas, né? Talvez aqueles atletas de final de semana principalmente, né? Com certeza, Baquinha. A gente vê que essa lesão acomete bastante atletas profissionais e que já tem uma preparação toda, né? E também acomete aquelas pessoas que são aqueles atletas de finais de semana, onde não tem toda aquela preparação, não tem todo aquele trabalho de fortalecimento muscular, aquele trabalho proprioceptivo, propriamente dito. Então, essas pessoas, com certeza, elas estão mais suscetíveis a ter esse tipo de lesão, por essa instabilidade. Muito bem. Bom, você trouxe uma apresentação aqui. A apresentação do tema, ela vai ser dividida em algumas partes, não é? Para que você possa, não é, de maneira muito calma, entender aí, onde quer que você esteja nos acompanhando, toda essa questão que envolve uma lesão de joelho. E o interessante, então, acho que é a gente começar falando um pouco sobre a questão da anatomia do joelho. É isso, Ricardo? Com certeza, Baquinha. É necessário a gente entender um pouco da parte anatômica dessa articulação, mesmo porque, para a gente entender depois o mecanismo de lesão, como que ocorre esse mecanismo, quais são as estruturas que estabilizam essa articulação. Então, a gente começa no primeiro momento mostrando a parte anatômica dessa articulação. Vamos lá, então, é a anatomia do joelho. Isso, a gente vê agora aí nessa imagem, numa vista anterior, Baquinha, foi separado aquele ossinho do lado, para quem não está entendendo, que está solto ali fora da articulação, aquele ali é o osso patelar, ou a rótula, propriamente dita, antigamente falava muito em rótula, ou a patela agora, mais propriamente dito. Então a gente vê, não, por favor, volta na vista anterior. Nessa vista anterior, então, a gente vê a parte superior, que é a face patelar, e a parte inferior, a gente vê ali a parte da tíbia. Então a gente vê essa articulação, Baquinha, é bom que a gente fixe bem o olhar nessa articulação, porque a gente tem algumas estruturas que estabilizam essa articulação. Nessa vista anterior, a gente consegue observar exatamente o ligamento cruzado anterior, nessa vista anterior. Agora, numa vista posterior, passa para a próxima. Por favor. Nessa vista posterior, sim, a gente consegue então visualizar o ligamento posterior. Então, são estruturas que garantem também a estabilidade dessa articulação. Então, a gente vai ver que tem alguns mecanismos de lesão que, de repente, desestabiliza essa articulação. Então, junto com os ligamentos colateral-lateral e colateral-medial e o ligamento cruzado anterior e posterior, a gente tem outra estrutura também que garante a estabilização dessa articulação, que são a musculatura, que vai passar no próximo slide. Então, a gente vê aí a parte muscular, a gente vê aí a musculatura anterior da coxa, ou significa o músculo do quadríceps, né? Isso aí é um músculo extensor do joelho. Então, essa é uma da musculatura também que garante também a estabilidade dessa articulação. A gente tem uma vista posterior também. Então, a gente vê a vista posterior, a gente vê que esse músculo da região posterior da coxa, ele é responsável pela flexão dessa articulação do joelho. Então, a gente tem um conjunto, a gente tem estruturas que garantem a estabilização dessa articulação. Nós temos as estruturas ligamentares, que são compostas pelo ligamento colateral lateral, colateral medial e menisco. Meniscos e ligamento cruzado anterior e ligamento cruzado posterior. Então, são essas estruturas que garantem a estabilização dessa articulação, Baquinha. Muito bem, então isso é apenas um aspecto, não é? De toda a discussão desse assunto que diz respeito à lesão do ligamento cruzado anterior, especial, mas também passando ali pela questão do posterior.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre outros aspectos, sobre a biomecânica, o mecanismo da lesão, o tratamento, né, que é de fundamental importância também para quem já sofreu, não é, ou conhece alguém que está passando por esse problema de uma lesão de joelho. Mas muito bacana, a gente vai continuar nesse tema na sequência do nosso programa também. Vamos registrar então aqui um pouco da nossa audiência. Começo aqui, depois passo para o Éder e para o Vitor também. O Carlos do Itamaraty, o Jorge Carmelo do Centro, mandando um abraço para mim, né? O Adail do Molon, o José Rubens Matias do Jardim Dulce, o Fernando do Jardim Mariana, o Fernando Marcondes da Vila Grego, assistindo sempre o programa, o Alexandre Balancim Júnior do centro da cidade. Nós temos também o Rogério Marinelli do Jardim Dulce, o Márcio de Souza Ferreira da Vila Aparecida. Obrigado a todos pela audiência. Tem também o Sinival Aparecido Ávila do Santa Rita, diz que o programa é da hora e parabeniza a todos. Obrigado, viu, Sinival? E também a Rose Cristina do Jardim Conceição, parabenizando a toda a equipe, dizendo que o programa está muito bom. Vaquim, tem também aqui a dona Ednir, que é a mãe do Ricardo, deixa um abraço todo especial aos participantes e principalmente ao filho dela. O Vitor Luiz também deixando um abraço especial a todos os participantes, inclusive para o Ricardo, é o nosso futuro quarto zagueiro do União Agrícola Barbarense. O Ronaldo vem com um questionamento, que depois eu vou dirigir ao Salatiel, e ainda com relação ao seu avô, Éder. Está aqui o seu Antônio Braçaroto, do Jardim Boa Vista, deixando um abraço todo fraterno ao nosso querido Éder. E vem a pergunta para o Salatiel Rufino dos Santos, do Ronaldo. Salatiel, quando aparece um talento, mas o grupo rejeita esse atleta, como que é o comportamento do técnico em relação ao grupo? Bom, em primeiro lugar, é difícil aparecer um talento, né? Eu estou no tênis de mesa, já perdi até as contas, e provavelmente, quando eu falo talento, é bom que entenda bem isso aí. Tem muita gente que vai chegar e falar assim, mas meu filho é talento, outro meu filho é talento. Espera aí. Talento é aquele que em pouco tempo já desenvolve toda aquela parte mecânica, toda aquela parte lúdica, tudo aquilo rapidamente e dá resultado muito rápido. Foi o caso que aconteceu com o Juliano Peixoto. Todo mundo deve saber, ele foi para a Olimpíada em 96, né? Jogou o Mundial de Manchester na Inglaterra em 97, depois deixou de trabalhar comigo. Mas esse começou a treinar comigo com 14 anos, 13, 14 anos. Em um ano, ele já estava ganhando o Campeonato Paulista da Federação. Em 2 anos, ele já era campeão brasileiro da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Então, foi um negócio de se... Né? Jogamos em Araras, lembro bem o ano, os jogos regionais, ele simplesmente arrasou, ganhou todo mundo. E ganhou da equipe fortíssima de Piracicaba. Na época jogava Eduardo Tavares, Odu, Thiago Monteiro, que hoje joga na Europa. Então, aquele sim foi um talento. Então, eu peguei aquela batata quente na mão e eu lembro que na época, que em 96, aquele alvoroço da imprensa, todo mundo querendo saber quem era, que na época morreu o Cláudio Cano, todo mundo deve saber sobre isso. Então, aquela história toda, e esse foi um grande talento. E de lá para cá, não tivemos mais outro Juliano, não tivemos mais talento nenhum. Tivemos pessoas que têm um pouquinho mais de habilidade e tal. Mas se surgir esse talento, então eu vou gritar, né? Eu vou pedir ajuda, né? Se aparecer um talento, a não ser que ele for muito rico, né? Mas se for um talento desse porte, né, que eu considero talento, então eu vou chamar lá o secretário de esporte e falar, Coquinho, me dá uma força aí, vou chamar o prefeito, vou ver o que ele pode fazer para ajudar ele e tentar o máximo possível. Mas, na época, o Juliano teve um apoio grande, tudinho. Inclusive estagiou na Europa, ficou 9 meses na Europa, estagiando. Então, mas é difícil aparecer. Como também no futebol, está difícil aparecer outros Pelé, né? É difícil acontecer isso aí. Mas se acaso acontecer, hoje eu estou bem mais preparado, né? Estou bem mais arrojado nesse ponto, para que atender melhor ele. E eu espero que apareça o mais rapidamente possível. Muito bem. Estamos aqui seguindo com o nosso Cultura nos Esportes. Continue participando, 10h30 da noite. DJ Zimelo está conosco aqui e a gente gostaria de saber que história é essa, não é? Agora, a sua incursão também, depois de muitos anos de bailes, eventos,
Agora também o esporte me parece um filão interessante, não é? Para profissional como você. Com certeza, Oswaldo. A gente já trabalha como profissional há 20 anos. Costumo dizer o seguinte, eu sou eclético, até o pessoal você comentou do CD, isso aqui é uma coletânea dos últimos 20 anos, a gente colocou aqui muita música bacana que eu coloquei no meu repertório durante esse período. Agora, esse filão que você está falando vem para uma tendência, porque o Brasil, agora, com Copa do Mundo, com Olimpíada, os eventos vão assim, naturalmente surgir e, com certeza, se profissionalizar cada vez mais. Na Europa, nos Estados Unidos, já tem essa tendência, já segue-se isso há anos, né, onde um profissional está colocando música, interagindo com o público e colocando a trilha sonora, até mesmo para os atletas, premiação e outras, assim vai, mas sempre com música, trilha sonora. Amanhã mesmo tem o Jogo do Brasil, com certeza o pessoal vai assistir o basquete, né? E falando do basquete, a gente convida também, sábado, a gente vai estar fazendo um evento lá, o basquetebol Americana versus Franca, está todo mundo convidado, o pessoal de Americana, o pessoal da região vai ver um basquete de qualidade, de altíssimo nível, que é o Campeonato Paulista de Basquete, que vem crescendo em ascensão. E amanhã tem a seleção. O pessoal pode notar que vai ter no intervalo lá alguém, um DJ, um profissional, fazendo essa interação com o público com música. Por exemplo, então, se estivéssemos numa partida de basquete, não é? Que tipo de animação musical é possível se fazer para entreter a galera que comparece aos ginásios? Ok. Então, a gente tem uma trilha sonora que a gente costuma colocar para os times estarem entrando, né? E uma das trilhas sonoras que a gente coloca aí para o time, no caso de Americana, seria essa daqui, ó. É uma montagem que a gente faz na hora, né? Você tem aqui instrumentos que fazem uma coisa meio nervosa, uma coisa meio expectativa. Isso interage bastante o público entra no clima daquele momento esportivo bacana. Vamos ouvir um pouquinho. Trilha sonora que já é bem conhecida, né, no meio, e a gente vai colocando metade, pedacinho de música, pedacinho de outra e vai interagindo assim com o público e animando. Legal, esse é o DJ Zinelo, hoje presença musical no nosso Cultura nos Esportes. A gente fica com ele para a saída do primeiro intervalo, é rapidinho, a gente volta já já. TV Cultura de Santa Bárbara, a imagem da cidade. Festa da Migração 2010. Dias 11 e 12 de setembro, na Praça da Migração do Jardim Pérola, com muitas atrações. Sábado, dia 11, Sampa Crew. E às 11 da noite, Rony César e Rafael. Domingo, dia 12, a partir das 11 da manhã. Show de encerramento, às 9 da noite com Rony e Rangel. E ainda, ampla estrutura com comidas e bebidas comercializadas pelas entidades assistenciais participantes. Prestigie. Promoção, Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Cultura e Turismo. Apoio, TV Cultura de Santa Bárbara, a imagem da cidade. Participe do desfile cívico comemorativo a mais um aniversário da independência do Brasil. Nesta terça-feira, dia 7 de setembro, a partir das 8h30 da manhã, nas ruas 15 de novembro, João Lino e Santa Bárbara.
prestigie o talento da nossa gente. Vá e leve sua família. Realização: Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura e Turismo e Secretaria de Educação. Apoio: Santa Bárbara FM e TV Cultura de Santa Bárbara, a imagem da cidade. TV Cultura de Santa Bárbara, a imagem da cidade. É o DJ Zimelo hoje, nossa atração musical. Estamos de volta, Cultura nos Esportes. 10 horas 36 minutos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue ligando para cá, os nossos telefones estão à sua disposição. Vamos mostrar os brindes novamente. Vamos pôr na plasma aqui, meu caro amigo Giba. 3463-1045, 3463-1602, 3463-3795. Ao final do programa, tem a deliciosa pizza da La Cotinella. Pizzaria e Esfirraria, no 3454-7690. Tem um almoço de picanha do restaurante Belisque, Avenida Silo, 1414, do Edinho Nazato, bem pertinho aqui da TV Cultura. Tem um brinde da Tony Sports, João Nino 266 Centro. Uma bolsa porta-chuteira, porta-tênis, enfim, para você levar o seu material esportivo à sua prática esportiva. Um brinde da Tito Farma, um kit masculino hoje, farmácia de manipulação, da rua 15 de novembro, 858 Centro. Tem o CD da Orquestra Barbarense de Violas, o projeto da Secretaria de Cultura e Turismo. Tem também 4 super hot dogs do Hot Dog Delícia, da Avenida Anhanguera, 173, no Jardim Conceição. O kit da dupla Rony Alisson, com 2 CDs e uma camisete feminina. E tem também o presente aqui do Zimelo, a super produção do DJ Zimelo. É um pouquinho da sua carreira de 20 anos, compilada aqui nesse CD que vai de presente também para você ao final do programa. Muito bem. E vamos continuar falando então sobre as lesões, não é, do esporte, em especial a lesão do ligamento cruzado anterior. E antes da gente entrar no aspecto da biomecânica, Ricardo, você queria fazer uma observação aí, não é? E uma orientação. É porque a gente vai começar a falar da biomecânica agora dessa estrutura, mas como eu havia dito já anteriormente, nós temos algumas estruturas que estabilizam essa articulação. Uma delas são os ligamentos. Então, para ficar mais didático, eu trouxe essa peça para mostrar aqui para vocês de casa que aqui nós temos o ligamento colateral lateral. Temos o ligamento colateral medial. Se nós puxarmos a patela aqui dentro, vamos ver na parte anterior o ligamento cruzado anterior e numa vista posterior o ligamento cruzado posterior. Nós temos que entender que essas estruturas aqui, elas estabilizam essa articulação em alguns movimentos. Por exemplo, ligamento colateral lateral e medial, ele vai estabilizar essa articulação no movimento lateral e medial. O ligamento cruzado anterior e posterior, ele vai estabilizar essa articulação no movimento da tíbia anterior e posterior. Então, conforme agora for soltar esse vídeo agora da biomecânica do joelho, então a gente vai observar direitinho como é que funciona esses estabilizadores do joelho. Muito bem, então tá aí, ó, biomecânica do joelho. Esse é o aspecto que o Ricardo agora vai enfatizar para você. Isso, como eu havia dito, ali já mostra as estruturas que eu acabei de mostrar agora aqui na mão para vocês. E agora aí começa a biomecânica da articulação. Aí a gente vê todos os ligamentos, né? Em especial os ligamentos colateral, lateral e medial. E a gente vai ver a função deles agora. O que ele estabiliza essa articulação? Lá o movimento lateral, medial. Ele estabiliza essa articulação nesse sentido. Agora, tirando a patela para a gente ver agora o ligamento cruzado anterior. Então, a gente vê na vista agora anterior, é o próprio ligamento anterior, né, cruzado anterior. E agora a gente percebe qual realmente é a função de cada estrutura dessa. Como que ele estabiliza essa articulação. Mais à frente, quando a gente perceber o mecanismo de lesão, a gente vai ver no que vai estabilizar essa tíbia. Agora, nesse momento, a gente vai ver como que estabiliza essa articulação.
Quais são os movimentos que estabiliza lá, anterior e posterior? No momento que há o rompimento do ligamento, Baquim, olha o que acontece com a articulação. Ali mostrou agora que já teve o rompimento, olha lá. Acontece a anteriorização da tíbia. Aí, quer dizer, é uma estrutura que perdeu totalmente a sua estabilidade. Esse do anterior? Do cruzado Esse anterior? do cruzado anterior. Esse é o cruzado anterior. Você vê que perdeu totalmente a estabilidade e a função que seria de impedir a anteriorização da tíbia. Então, como ele rompeu, então agora a tíbia se anteriorizou. Agora mostra aí um ato cirúrgico, né? Rapidamente mostrando, falando para vocês como que isso funciona. Nessa peça que está na minha mão aqui, a turma fala assim, foi feita uma cirurgia com a técnica do ligamento patelar. A gente tem a musculatura anterior da coxa, o quadríceps, que ele todo é inserido na patela e se estende até a tíbia. Então é um músculo que atravessa toda a articulação. E é retirado justamente isso. Esse tendão é retirado da patela, o pedaço de osso da patela e o pedaço de osso da tíbia. Do próprio joelho lesado, né? Exatamente. Então a gente vamos ter duas estruturas ósseas no meio, um ligamento. Aí é um pedaço retirado. Isso, Baquinho, vai servir, isso vai ser o enxerto do novo ligamento agora. É interessante, hein? É feita uma sutura onde foi retirado esse pedacinho, né? O corpo vai regenerar naturalmente. Com certeza vai ocorrer a cicatrização normalmente. É lógico que vai respeitar todo o processo, né, de regeneração. Mas é esse tendão que vai ser o enxerto agora, substituindo o ligamento cruzado anterior. Aí estamos tratando do aspecto da biomecânica do joelho, não é? Dentro da proposta aqui de discutirmos as lesões de ligamento. A gente vê que é um ato, quando ocorre essa lesão, principalmente nos atletas profissionais, então a gente vê que é necessário mesmo fazer a cirurgia, porque o atleta de alto rendimento hoje, a gente sabe que ele precisa de movimentos rápidos, mudança de direção muito rápida de movimento. Então, com esse enxerto, ele com certeza ele vai voltar a ter toda a estabilidade da sua articulação. É lógico, totalmente com trabalho depois de preparação, de fortalecimento muscular, proprioceptivo, exercícios pliométricos, enfim. Baquim, só para você ter uma ideia, se nós, atletas de final de semana, que tivemos a ruptura total do ligamento cruzado anterior e foi extremamente importante que refizéssemos esse ligamento, você imagine um atleta de alto nível, um atleta de alto rendimento, a importância em estar fazendo essa cirurgia. Que há 1 ano, 2 anos atrás, a recuperação era de 9 meses. Hoje já caiu para 6 meses e ainda a gente já sabe que em 3 a 4 meses a gente consegue colocar um atleta jogando. E quais os exemplos de atletas considerados famosos que fizeram esse tipo de cirurgia? A gente vê bastante deles, né? A gente vê, por exemplo, o caso do Nilmar, né? Na época o Nilmar, a gente vê que foi até um destaque na seleção brasileira de futebol. Ele rompeu de um joelho, não me recordo se foi o esquerdo, e ele foi recuperado rapidamente, voltou para o jogo, aí ele teve a lesão no outro joelho. Então, assim, isso é natural que aconteça mesmo porque quando você faz a cirurgia de um membro e você volta para o jogo, todo aquele peso, aquela descarga de peso vai ser toda focalizada no membro que não estava afetado. Então isso é muito importante. Então geralmente a pessoa, aquele lugar que foi operado, que foi feito o enxerto, aquilo ali está muito estável, está estável demais. Mas o outro joelho agora vai ter que suportar toda a carga de peso. Então mesmo porque a pessoa fica meio com receio de descarregar todo o peso naquele membro que foi feita a cirurgia. Então ele começa a descarregar naturalmente na outra perna. Consequentemente, ele acaba tendo a lesão também no outro membro. Muito bem. Nós vamos continuar nesse assunto interessante até o finalzinho do programa. Fique com a gente. Faltando agora 15 minutos para as 11, vamos falar um pouco da Copa Paulista União Barbarense. Pois é, quando se espera do União que o União possa, confirmar aí um resultado positivo, a equipe às vezes não corresponde. E muitas vezes quando todos, ou praticamente, boa parte da torcida já tinha jogado a toalha com relação às chances de classificação e a sorte do time na Copa Paulista, eis que a vitória aconteceu no último sábado em Antônio Guimarães, diante do Red Bull Brasil. O Web Mouzinho traz a reportagem desse jogo. Para a União, a partida deste sábado não valia muita coisa, o que talvez justificasse as arquibancadas praticamente vazias. Do lado do Red Bull, o jogo representava o 100º no futebol profissional. O Touro só esqueceu de avisar a União, que com muitas mudanças partiu logo para cima do visitante.
Aos 5 minutos, Jô arriscou de longe e exigiu uma boa defesa de Luiz Fernando. 6 minutos depois, João Henrique recebeu o ótimo lançamento e tocou na saída do goleiro, abrindo o placar para o time da casa. União 1-0. Mesmo com a vantagem, o Leão continuou atacando. Aos 18 minutos, o Barbarense fez boa jogada e quase consegue ampliar a vantagem. Aos 26, num contra-ataque, Jô lança para João Henrique, que chuta forte e acerta a rede, mas pelo lado de fora. O Red Bull decide ser mais ofensivo. Aos 24 minutos, uma boa cobrança de falta assusta Eduardo. Já na segunda etapa, logo aos 4 minutos, João Henrique e Felipe fazem boa tabela. A bola sobra para Magno, que chega atrasado e perde o gol. Mas a recompensa pelo empenho não demora. E aos 7 minutos, o mesmo Magno passa por 3 adversários e toca para Felipe. O chute bate no goleiro Luiz Fernando e entra caprichosamente no gol. União 2-0. Aos 36 minutos, Enan emenda uma bicicleta, mas Eduardo joga para escanteio. Mas na sequência, o arqueiro barbarense falha e o time de Campinas desconta com Felipe Piovesan. Ficou por isso mesmo, União 2, Red Bull 1. Com o resultado, o Leão da 13 chegou a 12 pontos e a 6ª colocação do grupo 3. O Red Bull é o terceiro com 17. O União ainda mantém as chances matemáticas de classificação. Muito bem, o assunto ainda é a Copa Paulista. O Éder Henrique, enquanto você observa outros lances da partida, traz resultados, classificação e os próximos jogos para você. Bom, nós tivemos no fim de semana a 11ª rodada. Baquim, o Rio Branco em Paulínia perdeu para o 15 de Piracicaba pelo placar de 3-0. O Rio Branco já está eliminado da competição. O União São João ainda luta por uma vaga, bateu o Mojimirim pelo placar de 4-1. O União Barbarense bateu o Red Bull por 2-1 e o Paulista venceu o Ituano pelo placar de 1-0. A classificação do grupo 3 após 11 rodadas é a seguinte: 15 classificado, 26 pontos. Paulista em segundo, já classificado também, 22 pontos. Em terceiro, Red Bull e Ituano com 17. Na quinta posição, União São João e União Barbarense com 12. O Mojimirim é o sétimo com 9. O Rio Branco é o oitavo com 8 pontos ganhos. O Mojimirim também praticamente já eliminado. A 12ª rodada, todos os jogos nesta quarta-feira, dia 8, 15 horas, Ituano e União São João, no estádio Novelli Júnior, 16 horas, Red Bull e 15 de Piracicaba, no Moisés Lucarelli, às 20h30 no Jaime Sintra, tem Paulista e Rio Branco, mesmo horário em Mojimirim, tem Mojimirim e União Barbarense. Restam 3 jogos para o Leão da 13. Mojimirim fora de casa, Ituano sábado em Antônio Lins Ribeiro Guimarães e Rio Branco fora de casa na outra semana. Agora fica a dúvida se vai ser no estádio Décio Vitor ou então em outro campo, aqui próxima a Santa Bárbara do Oeste. O Leão da 13, para garantir a classificação, precisa no mínimo de 7 pontos, ou seja, 2 vitórias e um empate. Se vencer o Mojimirim já na próxima rodada e o União São João bater o Ituano também na próxima rodada, o União Barbarense pega o Ituano no fim de semana precisando de uma vitória para passar o Ituano já na tábua de classificação, né? E dependendo até do resultado de Red Bull e 15 de Piracicaba, por quê? O 15, vencendo, pode sacramentar a primeira posição na classificação geral do torneio. E essa primeira posição dá a oportunidade ao 15, nas fases subsequentes, de sempre decidir em casa, tanto na segunda fase quando começar o mata-mata. Portanto, é de extrema importância esse resultado para o 15 e, consequentemente, para o União Barbarense secar o Red Bull e também o Ituano. Existe a chance? Existe. É difícil? Bastante. Mas a matemática ainda, de certa forma, é generosa com o Leão da 13. Muito bem. Tá aí, Copa Paulista. Daqui a pouco o Vitor traz as informações do Campeonato Brasileiro, da sua série principal. Salatiel Júnior, fala um pouquinho sobre essa temporada aí 2010, para você especialmente, como tem sido um ano produtivo, de conquistas, o que vem pela frente ainda de competições importantes nessa reta final do semestre. Bom, esse ano eu comecei bem, né? Teve o pré-ranking paulista, né? Eu consegui a vitória, mas em função, né, da faculdade, em função do próprio que eu estou no último ano, no último semestre, né, de rádio e TV. Então a faculdade tem tomado muito tempo para mim e eu percebi que eu precisava priorizar, né? Todo ano a gente prioriza o campeonato. Ano passado eu vim disputando o Brasileiro, vim disputando o Campeonato Paulista
E esse ano passado, na verdade, esse ano eu priorizei a divisão geral, que é o Campeonato Paulista, porque no tênis de mesa tem a primeira divisão e a segunda divisão. Ano passado eu disputei esse campeonato, né? Eu classifiquei para a segunda divisão, só que eu não pude jogar o torneio da segunda divisão porque eu joguei o Campeonato Brasileiro. Então, ano passado eu priorizei o brasileiro. Esse ano, não. Esse ano o objetivo principal já foi nos regionais, né? Tem agora os abertos, mas os abertos, como o técnico já disse, ele vai priorizar a molecada nova que vem vindo, né? E nós não fazemos questão a gente não faz questão de deixar eles jogarem. Mas para mim, né, o meu objetivo principal esse ano é classificar para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Ano passado eu terminei em primeiro na minha categoria no adulto, né? E agora esse ano o meu objetivo é passar para a segunda divisão, que é o torneio onde há mais participante. Ano passado houveram, só na minha categoria, tinham 125 atletas fortes. 125 é elite, né? Então é um campeonato muito difícil. Eu consegui passar, ficar entre os 8, então exige muito preparamento físico, não só treinamento, que é desgastante, né? Então o principal esse ano. Aí tem também, né? Nós temos agora no final do ano o Campeonato Brasileiro, vai ser no Rio de Janeiro. Mas eu não estou treinando, não estou tendo tempo, né? Em função da faculdade, não estou tendo tanto tempo para me dedicar para isso. Então eu priorizei, não, vou passar para a segunda divisão. Eu passando na segunda divisão consigo jogar com atletas mais fortes. E a equipe de Santa Bárbara do Oeste recebeu uma ótima informação, Baquim, na última semana, porque o Salatiel Rufino dos Santos, ele esteve em uma clínica no mês de fevereiro em Piracicaba, e após uma série de treinamentos, enfim, algumas avaliações, ele recebeu o certificado de técnico reconhecido pela Federação Internacional de Tênis de Mesa. Um ganho pessoal para o Salatiel e um ganho também para a equipe barbarense, né, Salatiel? Realmente eu fiquei muito contente, né? Não é sempre que acontece isso, né? Não é sempre que você tem um curso liberado pela Federação Internacional de Tênis de Mesa aqui para a América do Sul. Então, como são 3 níveis, né? Eu tenho o nível 1, 2 e 3, e eu participei do curso, foi uma semana de curso lá em Piracicaba, com o técnico do Canadá, o Marles, que também foi técnico da Seleção Brasileira durante 13 anos. E não é fácil, é um curso puxado, tanto é que não foi todos que passaram. E eu fui contemplado, então, com esse certificado de técnico internacional nível 1. E já fiquei sabendo, através do Marles, que a ITTF gostou do pessoal, tudo, e provavelmente há muita chance de janeiro ter o curso de técnico nível 2. Eu já estou correndo atrás, tá? Aí muita gente pergunta, o que Santa Bárbara será beneficiada nisso? Todo mundo quer saber. Veja bem, você não consegue, por exemplo, montar um jogador de tênis de mesa, especificamente tênis de mesa, que é um esporte que tem uma coordenação, o Vitor pode falar melhor sobre isso aí, que ele entende, coordenação extra fina, né? É um trabalho e também não se dá para formar um atleta de alto rendimento em menos de 10 anos. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Então, o curso que eu tinha de tênis de mesa era de técnico nível 2 da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. E depois também da União Latino-Americana. Tá? Então, eles são em conjunto, casalados os dois, um reconhece o do outro. Então, eu tive que ir lá na Guatemala, fazer um curso na Guatemala, fiquei lá 15 dias, voltei, e aí recebi o certificado na União Latino-Americana. E agora esse curso, eu almejava muito o técnico internacional, porque eu já estive viajando pela Europa, tudo, mas não tinha esse curso. Eu percebi que lá todo mundo tem, todo é nível 3 lá, no mínimo. E o que nós ganhamos com isso? É que nós estamos comentando, para você formar um atleta de nível de alto rendimento, então você leva muitos anos. E você tem que ter um técnico que tenha não só a experiência, né, na formação específica de tênis de mesa, mas também um técnico que tenha experiência em formação de atletas, né? Eu tenho muita experiência como formar, como detectar numa escola, por exemplo, qualquer escola pública, eu chego lá, vejo a molecada brincando de ping-pong, e agora eu sei se aquele vai ser um grande atleta ou se ele não vai ser. Se ele tem futuro com o tênis de mesa ou não. O